Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de quinta-feira, dia 3 de junho, feriadão, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, também deixa o seu like no vídeo, o seu joinha aí, tá bom, minha gente? E se você sentir no seu coração e queira compartilhar esse vídeo, faça isso. Compartilhe o vídeo com outras pessoas que também precisam ouvir a palavra de Deus. E assim a palavra de Deus ela vai sendo semeada na vida das pessoas e Deus vai cumprindo os propósitos por meio dos seus filhos, por meio dos seus servos e servas. Amém? A palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã se encontra no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15, versículo de número 16. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15, verso de número 16, diz assim a palavra de Deus. Jesus dizendo: Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. E no verso 17 ele diz: Isto vos mando, que ameis uns aos outros. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor pela sua santa e poderosa palavra. Eu estava meditando aqui e o Senhor trouxe essa mensagem no meu coração. A chamada de Jesus para as nossas vidas. Jesus, a palavra de Deus aqui no versículo de número 16, do Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15, vai dizer que Jesus, não foi nós que escolhemos a Cristo. Não foi nós que escolhemos a Deus. Embora muitas vezes você possa pensar, mas eu o aceitei. Mas a palavra de Deus diz que foi Deus, o agir de Deus nas nossas vidas, que fez com que viéssemos até Ele, impulsionados, movidos, convencidos pelo Espírito Santo, que é quem opera em nós, que é quem realiza em nós esse trabalho de nos convencer, de mostrar que somos escravos do pecado, vivendo uma vida sem Deus. E uma vez sendo escravos, que é o que a Bíblia diz, nós precisamos do libertador. E nessa hora o Espírito Santo vem e nos convence que o nosso libertador é Cristo e que a verdadeira libertação só está em Cristo e que nós precisamos então entregarmos a Ele, para que Ele possa concretizar na nossa vida uma obra que Ele tem, para poder realizar. Então o Espírito de Deus ele fez esse trabalho em mim e fez esse trabalho em você e viemos até Jesus. Só que a palavra de Deus diz aqui que Jesus nos chamou com um propósito. E qual que é o propósito aqui? O propósito aqui é que nós pudéssemos produzir frutos. Jesus não chama você e eu sem nenhum propósito, não, muito pelo contrário. Ele nos chama para que nós possamos produzir frutos diante da sua santa e poderosa presença. E uma vez esses frutos sendo produzidos, então, o que acontece aqui no final do versículo que eu li? Ele vai falar, então sendo assim, vocês produzindo, vocês estando enraizados em mim, vocês estando andando em conformidade com o querer do Pai, com o meu querer, então então tudo aquilo que vocês pedirdes, ao meu Pai em meu nome, Ele vai conceder a vocês. Por quê? Porque vocês estão vivendo uma vida em conformidade com a minha vontade. E ainda que as coisas não aconteçam na hora que vocês esperam que aconteça, elas vão acontecer no tempo de Deus. É isso que Jesus nos relata por meio dessa palavra. Então, mas o que me chamou a atenção é que o propósito de Jesus para as nossas vidas é para que nós produza frutos. Imagina, nós temos, o Evangelho nos dá benefícios, mas também temos as nossas obrigações como cristão, de poder produzir frutos, de frutificar para o reino de Deus. E cada um de nós temos um propósito específico.
Aí você pode me dizer, pregador ou missionário, mas eu não sei com qual finalidade Jesus me chamou. Mas a palavra de Deus diz aqui que há uma finalidade, ele te chamou com um propósito, e o propósito é o que? É de dar frutos. É claro que daí cada um Deus usa em uma área. No corpo de Cristo, sendo o nosso corpo de Cristo, cada um de nós temos uma função. É como o apóstolo Paulo relata que é o corpo humano. O corpo humano ele tem várias partes, tem o dedo da mão, os dedos da mão, dedos do pé, tem braços, antebraço, perna, né? E assim por diante, mas é necessário estar todos juntos e um ajuda o outro. Então você dentro do corpo de Cristo, eu dentro do corpo de Cristo, cada um de nós trazemos uma função específica. Deus nos chamou para algo específico. E caso você ainda não saiba qual é o chamado de Deus para sua vida, então você procure por meio da oração saber. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5, verso 17, ele diz assim, e não vos tornei insensatos, ou seja, sem juízo, mas procurais compreender qual é a vontade do Senhor. Então, se você ainda não sabe, você ore a Deus, procure saber de Deus com qual finalidade ele te chamou. Qual é o propósito específico que ele tem para a tua vida? Será em oração? Será obra diretamente, campo, ou seja, missionário, missionária? Vai ser ministério de intercessão? Vai ser louvor? Ou seja, vai perguntando para Deus, porque aí ele já vai te mostrar, ele vai dizer qual é a chamada específica que ele tem na sua vida. E dentro daquilo que ele te mostrar, você ande segundo a direção que Deus estiver te dando. Mas então, quando eu estava meditando, o Senhor trouxe ao meu coração que o propósito que ele nos chama é para que nós possamos produzir frutos. E para mim produzir frutos, e muitos frutos, eu tenho que permanecer ligado em Cristo. Há muitos que vêm para Cristo e não permanecem ligados nele. Assim não tem ligados nele. Assim não tem como, então, produzir frutos. Em vez de sair frutos bons, vai sair frutos ruins. Frutos que não vão glorificar o nome de Deus. Para mim poder produzir frutos que vão glorificar o nome de Deus, eu vou ter que viver uma vida, procurar viver uma vida na dependência de Deus todos os dias. Eu preciso desenvolver uma vida de oração, de renúncia. Eu preciso estar lendo a Bíblia todos os dias. Eu preciso estar orando. Eu preciso estar me colocando no centro da vontade de Deus todos os dias, para que Ele possa, por meio do Espírito Santo, fazer com que eu produza frutos. Frutos os quais o nome dele vai ser glorificado na minha vida. João capítulo de número 15, verso de número 5, Jesus falou, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, precisa ter uma permanência. Jesus disse, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu só vou produzir frutos, muitos frutos, se eu permanecer ligado em Cristo. E como que eu permaneço ligado em Cristo? Por meio da oração. A oração é o combustível que move o cristão. Cristão sem oração não é cristão. Não adianta falar, eu sou cristão, mas não ora. Não, preciso orar. E é por meio da oração que eu me mantenho ligado em Cristo. É por meio da minha entrega, da minha voluntariedade em poder ficar diante da presença de Deus, em poder me colocar diante da presença de Deus, poder fazer aquilo que Deus quer que eu faça, que então Deus ele vai trabalhar na minha vida. Então, eu oro todos os dias, eu preciso estar orando todos os dias, eu preciso estar lendo a Bíblia, eu preciso estar me apegando com Deus, para que então eu possa ser uma vez assim ligado em Cristo, por meio da oração, por meio dos jejuns, por meio da meditação da palavra, Deus então por meio do Espírito Santo possa fazer a obra, concretizar a obra que Ele tem para poder concretizar na minha vida. E enquanto eu vivo essa vida daí de entrega, de busca, de renúncia, diante da presença de Jesus, o Espírito de Deus, então, ele vai processando os frutos de justiça que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses capítulo 1, verso 11. Ele vai processar o que é justo no meu coração, o que é certo. Apóstolo Paulo, certa feita, ele disse que ele procurava manter a consciência dele pura diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, os frutos eram manifestados na vida do apóstolo Paulo.
porque ele procurava andar em conformidade com o querer de Deus, ele procurava dar um testemunho de cristão, dar testemunho de cristão e fazer a diferença onde quer que ele chegava. Então ele falava, então eu procuro manter a minha consciência pura diante de Deus e diante dos homens, ou seja, uma consciência pura, uma consciência limpa. É aquela satisfação de procurar estar fazendo o que é correto diante da presença de Deus, agindo com coerência. Ou seja, ele era cristão dentro da igreja, mas ele era cristão também fora da igreja. Ele era cristão na rua e ele era cristão dentro da casa dele. Ou seja, ele dava testemunho fora da igreja e dentro da igreja. Ele dava testemunho fora da casa dele e dentro da casa dele. Por onde o apóstolo Paulo passava, era manifestado os frutos de justiça na vida dele, porque ele procurava andar em conformidade com o querer de Deus. E esses frutos aqui, um dos frutos também é o fruto do Espírito Santo, é ele que opera em nós, que gera em nós esses frutos, que nos convence que temos que fazer o que é certo, o que é correto. A nossa consciência em si, ela já sabe, ela já distingue o que é certo e o que é correto. Mas diante da presença de Deus, quem vai nos capacitar para que nós possamos andar em conformidade com o querer de Deus é o Espírito Santo. Porque quando nós vem para Cristo, e que a gente sabemos que a vida agora já não é mais conforme a gente quer, agora já vamos viver conforme o querer de Deus, então a Bíblia já vai relatar que você deve amar o seu inimigo, orar pelos que te perseguem, bendizer os que te maldizem e pagar o mal que te fizerem com o bem. E isso não é possível para você sem uma ação direta do Espírito Santo. Você entende? Então olha só, é por isso que temos essa necessidade de estarmos ligados em Cristo, que é a videira verdadeira. Porque se não estivermos ligados nele por meio da oração, por meio do jejum, por meio da leitura diária da palavra, da meditação diária da palavra, não vamos conseguir amar os nossos inimigos, não vamos conseguir virar a face àqueles que nos ferir, não vamos conseguir fazer o que é certo diante da presença de Deus. Porque se nós formos feridos por alguém, ou se alguém nos magoar, ou se alguém vir, a gente logo de pronto, a nossa natureza terrena, ela vai querer revidar. Ela não vai querer orar pela pessoa, não vai querer abençoar o inimigo. Não, a nossa natureza, ela não quer nada disso. A nossa natureza, ela é assim, bateu, levou. Vocês nunca viram aquela expressão que tem gente que fala, eu sou crente, mas meu braço não. Tá errado. É errado. Uma vez que você vem para Cristo, isso aí já não funciona mais. Você tem que ser crente de verdade, como a palavra de Deus diz para você ser. Não funciona isso daí. É igual cristãos que favorece porte de arma. Entendeu? Eu não tenho nada contra aqui não. Tal para as pessoas que andam no mundo aí, mas cristão não precisa disso. Cristão, se você não entender que Deus é a tua proteção, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, então você tá por fora. Entendeu? Eu me lembro que antes de eu me converter eu tinha armas. Quando eu me converti, joguei todas fora. Foram jogadas todas fora. Entende por quê? Porque eu entendi que Deus é a minha proteção. E hoje eu sou um cristão, estou há 11 anos na presença de Deus. Se daqui a pouco eu resolvo comprar uma arma para pôr dentro de casa dizendo que é a minha segurança, automaticamente eu já estou dizendo, Senhor Deus, o Senhor não serve para mim. Né? O Senhor não é suficiente para poder garantir a proteção da minha casa, da minha família. Então por isso eu estou colocando essa arma dentro da minha casa. Isso é errado. Você entende? Não vai funcionar. Então Deus ele sai de lado e deixa você agir conforme você quer. Aí depois não adianta chorar, não adianta, mas Deus permitiu. É claro, você se viu na necessidade de colocar uma arma dentro da tua casa, dizendo que a proteção de Deus sobre a tua família, sobre o teu lar, não é suficiente. Aí você pode dizer, mas tantos morrendo aí, pai de família inocente e tal, servos de Deus que morreram por conta de um assalto e tal. Gente, independente se morreu é porque Deus permitiu. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Até o diabo para agir precisa da permissão de Deus. Do contrário, ele não pode fazer nada. Ele age limitadamente. Você entende? Então se chegou a hora, não tem, seja no assalto, seja no acidente, seja numa bala perdida, quando chega a hora de Deus recolher o servo dele e a serva dele, acabou. Não precisa de Covid-19 não, não precisa de nada de pragas aí não, ele resolve chamar e acabou. Entendeu? A pessoa deita, dorme e não acorda mais. Vocês estão entendendo? Então eu preciso da presença do Espírito Santo para produzir bons frutos.
O fruto do Espírito Santo mesmo, Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, são 9 virtudes ali do fruto do Espírito Santo. Sendo elas ali amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são frutos que o Espírito Santo processa em nós também quando vivemos, quando estamos ligados na videira que é Cristo, na videira verdadeira que é Jesus. Então esse fruto, amor, alegria, paz, longanimidade, é tudo Ele que nos dá. Aí de repente você está agitadão aí, está sem muita paciência, e você ora a Deus e Ele te dá paciência por meio do Espírito Santo, é um fruto. É uma virtude. Aí você está precisando de domínio próprio. Aí você ora, busca na oração, Ele te dá. Aí você não está conseguindo amar o seu irmão. Aí Deus sabe que você não conseguiria por si só mesmo. Então aí você busca Deus na oração e Deus te capacita para que você possa amar o seu irmão. Entende? Aí você não está conseguindo amar aquela pessoa que te ofendeu, mas é o caminho. Então você vai orar a Deus e Deus ele vai te capacitar para que você possa amar aquela pessoa que te ofendeu. Valendo lembrar que quando a gente deseja o mal para uma pessoa, é a mesma coisa de você beber um copo de veneno e querer que a pessoa morra. Às vezes a pessoa que te ofendeu nem lembra mais que te ofendeu, mas você está aí sem conseguir liberar o perdão. E isso aí está arruinando a sua alma, é o seu interior, entende? Quem está perdendo noite de sonos aí é você. É você que está sendo prejudicado. Então por que Deus nos orienta a liberar o perdão? Porque aí você solta, o perdão vai fazer bem para você mesmo. Porque quando você libera o perdão para uma pessoa que te ofendeu, você vai estar automaticamente soltando do pescoço da pessoa. E você vai estar vivendo melhor. Entendeu? Fazendo aquilo que Jesus quer que você faça. O próprio Cristo, Isaías capítulo de número 53, diz que quando ele foi injuriado, foi esbofeteado, diz que quando ele passou por tudo que ele passou para suportar a cruz pela sua vida e pela minha vida, ele foi entregue ao matadouro, indo com a sua cruz ali, como ovelha muda. Entende? Jesus se deixou, se entregou para morrer. E ele não abriu a boca, ele apanhava, ele não abriu a boca. Já viu o que é isso? Ele era maltratado, ele não abriu a boca. Ele não se justificava, não. Quem justificava Cristo era Deus. E quem justifica você, meu irmão e minha irmã, é Deus. Ele foi como ovelha muda para o matador. Em tudo isso ele não abriu a boca. Até na hora da morte, Jesus ali não abriu a boca. Suportou a morte de cruz ali pela sua e pela minha vida e não abriu a boca. O Espírito de Deus estava diretamente ali fazendo a obra por meio da vida de Cristo. Então, olha, Deus nos chama com esse propósito de produzir frutos. São obrigações que nós temos diante da presença de Deus. Então Ele nos chama com um propósito. E o propósito de Deus vai estar em andamento na minha vida quando eu também me deixo ser dominado pelo Espírito Santo. Quando eu faço a minha parte, que é orar, meditar na Bíblia, é buscar a presença de Deus para que Ele concretize em minha obra que Ele começou. E uma vez eu fazendo isso, procurando vencer o pecado em Deus, procurando vencer o mundo em Deus, procurando viver uma vida santa, reta, diante da presença de Deus, então, uma vez eu fazendo tudo isso, as minhas orações elas são ouvidas por Deus. Eu vou pedir, Deus vai me dar, Ele vai me responder. É claro que as situações que eu oro e peço já há tempos, e tem causas que eu estou orando há anos, e Deus ainda não me deu, porque não é o momento certo. Mas no momento certo Ele vai operar. Contudo, tudo aquilo que eu necessito pro agora, Ele tem me dado. As portas que são necessárias serem abertas agora, Ele abre. Deus não é injusto. Entende? Então, e há coisas que é mais para frente que Ele vai fazer na sua e na minha vida. Porém, nós passamos a termos crédito no céu. Porque nós estamos produzindo fruto, estamos ligados, estamos permanecendo em Cristo, fazendo aquilo que agrada a Deus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Então lembre-se, Deus colocou no meu coração hoje um propósito, pelo qual Deus nos chamou, é que nós venhamos a produzir frutos. E a gente só conseguimos produzir frutos se estivermos ligados em Cristo, todos os dias. Então aí o Espírito de Deus, ele nos capacita para nós procurarmos, andarmos em conformidade com o querer de Deus. E uma vez a presença do Espírito de Deus estando em nossas vidas, nós vamos produzir muitos frutos. E a Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos teus frutos.
A vida do cristão é evidenciada pelos frutos. A gente sabe quando um cristão, que se diz ser cristão, está produzindo bons frutos e maus frutos. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Você chega perto de uma pessoa que não tem vida de oração, ela vai falar muita besteira. Mas está dentro da igreja. Agora você chega perto de pessoas que são de oração, você vai ver que o assunto é Cristo. É testemunhos. As pessoas agindo assim, elas vão querer, uma pessoa que reflete a imagem de Deus na vida, ela quer dar testemunho daquilo que Deus está fazendo. Aonde ela chega, ela quer esboçar, quer trazer para fora tudo as maravilhas que Jesus tem operado na vida dela, tem testemunhos para contar. Aí as rodas ali é para testemunho e o nome de Deus vem sendo glorificado. E mais, e a Bíblia fala que onde tem 2, 3 reunidos, Jesus disse, eu estou ali no meio deles. Agora, quando a pessoa não tem o fruto do Espírito Santo, aí você chega e os assuntos dela é só secular. Só futebol, só isso e aquilo. Não tenho nada contra futebol, tá? Nada contra. Nada contra, espero que vocês me entendam. Mas é só assuntos seculares, né? A pessoa não tem nada do céu para poder transmitir. Porque, na verdade, ela também não está vivendo uma vida na dependência de Deus. Ela não está ligada em Cristo ali. Ela tem uma chamada, Deus tem uma chamada para ela, porém ela não está ali fazendo o dever de casa, não está orando todos os dias, não está se apegando com Deus, né? Ora ali como quer, lê a Bíblia quando dá tempo, e assim não tem como então, uma vez ela não estando cheia da presença de Deus, desenvolvendo uma vida de oração, de leitura da palavra, jejum sempre que puder, de preferência toda semana. Então aí não tem como ela trazer para fora algo espiritual, porque ela não está vivendo uma vida como deveria estar diante da presença de Deus. Então, olha, o propósito que Deus nos chamou é produzir frutos. Esse é o nosso dever. Mas eu não missionário, mas eu não estou conseguindo. Ora a Deus, busca a presença de Deus. Procure permanecer, não é só aceitar Jesus. Muitos aceitam Jesus e saem para fora. Né? O negócio não é só aceitar Jesus, é permanecer diante da presença dele. É lutar para ficar agarrado nas mãos de Jesus. E isso daí é uma renúncia. Você vai ter que lutar todos os dias na oração para orar, para ler a Bíblia. Ou seja, não é algo que a sua carne quer. É algo que você vai ter que automaticamente lutar para você poder, então, ter a sua vida estabilizada, né? Por meio da oração, da leitura da palavra diariamente, dos jejuns, para que você também possa ver o trabalhar de Deus, o operar de Deus nas suas vidas, na sua vida. E o nome de Deus sendo glorificado dia após dia. E isso é gratificante. É gratificante quando você chega no patamar de poder falar, de estar igual o apóstolo Paulo. Eu procuro manter minha consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Você vive uma vida leve, coração em paz. Você sabe que você está procurando fazer aquilo que Deus quer que você faça. Então você tem crédito no céu. E ainda que Deus não tenha manifestado o milagre que você tanto necessita, você sabe que ele vai chegar. Porque você está agradando a Deus por meio da sua conduta. Você está amando o seu próximo. Você está estendendo a mão a quem precisa. Você está sempre procurando praticar as boas obras de um cristão salvo, né, em todos os sentidos. Porque tem gente que fala, eu sou cristão, mas é egoísta. Não deixa Deus tirar o egoísmo, não ora para Deus tirar o egoísmo. Tem pessoas que falam, eu sou cristão, mas não deixa Deus tirar a inveja. Não deixa Deus tirar o ciúme, entende? Não deixa Deus trabalhar para tirar a raiva. Tem gente que fala, eu sou cristão, mas não tem coragem de dar um copo de água pro morador de rua, um prato de comida. Entende? Mas fala, eu sou cristão. Eu sou cristão, mas está vendo o irmão passar necessidade, tem recursos desse mundo e não tem coragem de abençoar o irmão, não tem coragem de ajudar o irmão. Que cristão que você está sendo? Né? Que Jesus que você está refletindo na tua vida? Tem que rever os teus conceitos de cristão, né? Então nós temos que rever. Então eu tô com a minha vida aqui, eu sei que tem áreas na minha vida que precisam ser tratadas. O cristão não é perfeito. Mas o que Jesus quer que a gente faça é o quê? Produza frutos. Eu vejo que tem áreas em mim que precisam ser tratado, eu tenho que me deixar ser tratado por Deus. E como que eu me deixo ser tratado por Deus? Eu vejo um exemplo, eu sou egoísta. Então eu vejo que daí é um defeito que eu tenho, é um exemplo, não é o que eu sou não.
Mas aí eu vou lá e vou orar. Senhor, olha, eu tenho visto que eu estou sendo egoísta. Muito egoísta, mas eu não quero ser assim, porque a tua palavra diz que eu tenho que ser generoso. Tem que ser uma alma generosa. Então remova esse egoísmo do meu coração. E aí, conforme você vai buscando, Deus vai removendo. Você entende? Por quê? Porque você está querendo manifestar os frutos de justiça, os frutos do Espírito Santo. Você está querendo andar como um cristão salvo. E aí Deus, ele se agrada e o nome dele é glorificado. E é assim que nós devemos proceder. Não achar que é do meu jeito e acabou. Não, diante de Deus não tem isso. É do jeito de Deus e não do nosso. Tá bom? Então, o propósito de Jesus é que nós venhamos a produzir frutos. Para quando nós orar a Deus também, Deus poder nos responder e o nome dele ser glorificado nas nossas vidas. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu venho interceder nessa manhã pela vida do teu filho e da tua filha que aqui está, Senhor. Pai amado, Pai querido e santo, eu oro e peço, toma o teu filho e a tua filha em tuas mãos, Pai. Guarde-os, proteja-os, livre-os de todo mal, é a minha oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido e santo, nos ajude a viver uma vida, Pai, frutífera diante da tua santa e poderosa presença. Nos ajude, Senhor Deus, a cada dia a manifestar, meu Pai, a tua presença em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a darmos testemunhos de cristãos, Senhor, por onde quer que passarmos, Pai. Podemos dizer, assim como o apóstolo Paulo, que nós procuramos manter a nossa consciência pura diante do Senhor e diante dos homens também. Pai, nos ajude a perdoar quem nos feriu, nos ajude, Senhor, a amar os nossos inimigos, a estender a mão a quem precisa, nos ajude, meu Pai, a manifestar em nossas vidas o fruto do Espírito Santo, Pai, as virtudes do Espírito Santo. Nos ajude, Senhor, a cada dia andarmos em conformidade com o seu querer. Pai amado, Pai querido e santo, nos convence a cada dia, Pai, que precisamos estarmos ligados em Ti por meio da oração, da entrega, da meditação da palavra. Meu Pai, para que o Senhor possa concretizar em nossas vidas a obra que o Senhor já começou, Pai. Pai amado, Pai querido e santo, nos ajude a permanecermos em pés diante da Tua santa e poderosa presença. Renova, Senhor, as forças dos Teus filhos e filhas que estão ouvindo esta oração. Muda a história do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Pai amado, Pai querido e santo, abençoe as nossas famílias aqui representadas, Pai. Venha suprir, Senhor Deus, eu te peço cada necessidade do teu filho e da tua filha, Senhor, que chegou até este vídeo e está ouvindo neste momento esta oração. Pai amado, Pai querido, talvez o teu filho e a tua filha também está orando, intercedendo por pessoas, por entes queridos, por familiares, meu Pai. Talvez o teu filho e a tua filha chegou aqui, meu Pai, com uma causa impossível, precisando de uma intervenção tua, Senhor, seja na vida financeira, seja na vida sentimental, seja na vida, meu Pai, na área da saúde, seja na vida matrimonial, Senhor. Eu oro e peço, mova as águas a favor do teu filho e da tua filha. Dê vitória, meu Pai, para o teu filho e para a tua filha, em nome do Senhor Jesus. Abre portas que estão fechadas na vida do teu filho e na vida da tua filha, Senhor. Venha suprir cada uma das necessidades dos teus filhos e das tuas filhas. Segundo a tua infinita misericórdia, eu lhe peço. Pai santo, amado e querido, grava também na tábua dos nossos corações a tua palavra. Nos ajude, meu Pai, a andarmos em conformidade com a sua vontade, meu Deus, porque a tua palavra diz que os tempos hoje são difíceis, Pai. Nos ajude a permanecer, meu Pai, no centro da sua vontade, para que nós possamos, cada um de nós, desenvolver aquilo pelo qual o Senhor nos chamou, para que possamos desenvolver diante da tua santa e poderosa presença, Senhor.
Oh, Pai, permaneça conosco no decorrer desta semana. Livra-nos de todo mal, Pai, e que a tua boa mão permaneça estendida sobre as nossas vidas, Senhor, por onde quer que andarmos, Pai. Pai, muito obrigado por este dia, por até aqui o Senhor ter nos ajudado, e por não rejeitar nossas orações, e por não desviar de nós as suas misericórdias. Pai, dê paz ao coração do teu filho e da tua filha nesta hora, dê alegria no teu Espírito Santo, e que o teu nome venha a ser glorificado em nossas vidas, Senhor. Assim eu finalizo essa oração, Pai, já te agradecendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amanhã, querendo Deus, estarei aqui de volta com mais um vídeo, mais uma meditação da palavra de Deus. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.